Se você é um artista e você copia outro, você não é um artista. Se você é um artista e você tá olhando para o outro, querendo imprimir o que o outro já tem, cara, você não tá fazendo arte. Então, se olhar para a carreira de um artista hoje, o que você acha que ele precisa uma marca forte como artista? Primeiramente, ter muita musicalidade. Quando a gente fala da área artística, muita gente se perde aí, Lucas. Porque tem até uma frase do Russ que ele fala que talento é importante, mas o marketing é o que vai fazer as pessoas ouvirem o seu talento. Eu demorei para entender isso. O que você acha que diferencia o mercado gospel dentro da música como artista de outros mercados? Cara, a primeira coisa que diferencia o mercado gospel... Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marca Podcast. Vocês já viram aí na chamada do vídeo que eu tô com uma pessoa muito especial para gravar esse episódio aqui comigo. Eu tô com um artista, compositor, músico, empreendedor, empresário e mais um monte de outra coisa. Pedro, muito obrigado pelo tempo, tirar esse momento para estar aqui com a gente. Tenho certeza que o nosso papo aqui vai atingir muitas pessoas. Estou muito feliz de receber você aqui. É um prazer estar aqui, Lucas, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito marcante para mim e pra gente também. Vamos construir história, falar um pouco da nossa história. É um prazer imenso estar aqui, Lucas, com Com você. certeza. Obrigado, irmão. Obrigado por ter aceitado o convite. E eu apresentei você corretamente? Faltou alguma coisa? O que eu esqueci aí? Fala pra mim. É isso mesmo, eu sou artista. Artista envolve várias coisas, né? A gente estava conversando aqui no backstage. Um artista, ele não só canta ou só toca, ele faz várias coisas. Ele faz tudo para que a arte dele chegue em quem precisa chegar, a mensagem através da arte chega onde precisa chegar. E eu sou um artista também, contando a minha história, contando aquilo que eu acredito. E é isso, sou Pedro Tertulian, artista. É isso. Pedro, uma coisa que você falou desde a primeira vez que a gente conversou e que me chamou muita atenção é que você trata a música como uma mensagem. Você tem que levar essa mensagem e hoje as coisas, principalmente a arte, ela tá um pouco banalizada pela performance. Como que você vê a sua música, o instrumento que você tem, que é a sua música, como mensagem? A música, eu trato a música como uma ferramenta para mim poder colocar para fora e encontrar pessoas com os mesmos sentimentos que os meus. Às vezes eu tô muito alegre, muito feliz, eu sento para compor uma música e o meu desejo é que a pessoa que for ouvir, ela sinta a mesma coisa que eu estou sentindo. No momento que eu estou escrevendo, no momento que eu estou no teclado compondo os acordes, no momento que eu vou pro estúdio, trago a galera junto. Então a mensagem para mim é uma ferramenta, é uma forma de eu expressar aquilo que eu acredito. A performance, eu acho que tudo, quando a gente fala da área artística, muita gente se perde aí, Lucas. Muita gente se perde. Eu entendo que é lógico que depois de bater a cabeça, de fazer experimentos, hoje eu encontrei a forma de eu usar a música, que é a seguinte: eu, eu, tudo que eu tenho de elemento, até a forma de eu me vestir, a forma de eu falar, a forma de eu me portar no palco, a forma de eu me portar em certos lugares. Pô, eu vou para tal lugar, qual o tipo de público? Então, como que minha mensagem pode adentrar naquele local, naquela situação? Cabe? Se não cabe, eu como pessoa, ainda como artista, dizendo que eu sou artista, se minha música não cabe, o meu comportamento como artista tem que caber. Ou seja, são elementos que favorecem a mensagem que eu quero que chegue. Entendeu? Então a música não é somente, pô, uma performance, porque muitos artistas tratam como somente uma performance. A gente sabe disso, as redes sociais tá aí. Total. Você vê a pessoa na rede social, mas ao vivo ela é outra coisa. Tá tudo bem também, Sim. mas eu procuro imprimir o máximo possível da verdade daquilo que eu carrego aonde eu estou indo. É diferente, por exemplo, se eu for para um lazer, aí é uma outra parada, né? Porque eu tô com a minha família, é uma questão íntima, é um outro Pedro. Agora, que nem quando eu vim pro podcast,
eu tive que entender o contexto, né? Entender como é que funciona essa questão de marca, essa questão de brand, que eu levo muito a sério também. Por mais que eu venho de um mercado um pouco nichado, um mercado que hoje em dia não é tão nichado, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, Aham. mas a questão musical, essa questão artística, ela engloba a performance, como Com você certeza. mesmo disse, a própria música, o pós, né, o palco. Então tudo isso engloba, para mim, engloba o carro-chefe, que é a mensagem que eu carrego. E quando, A mensagem tem que chegar de alguma forma. Pedro, quando você falou que quando você não cabe, quando a sua música não cabe em um ambiente, você como artista tem que se adaptar e tem que entrar nesse ambiente. Em que sentido você vê isso? O exemplo, eu posso usar o exemplo daqui mesmo. A gente fala de marca, então a gente já fala muito. Claro que a música. Aqui, não, aqui cabe aqui cabe também a gente falar da música. Mas vamos supor que a gente combinou falar somente de marca, estritamente de marca, Lucas. Então, eu vou usar a capa do meu single, eu vou usar a forma que eu produzo, eu vou usar todo o time, como que a gente faz a estratégia, né? Para que como que a gente pensa em como as pessoas vão olhar a música, como as pessoas vão olhar a nossa carreira, entendeu? Como as pessoas vão olhar a nossa mensagem. Então, eu deixo a música, o áudio, pô, o estilo da música, o gênero de lado e a gente traz essa forma artística. Se eu for para um lugar, eu preciso entender. Pô, eu vou cantar para um público, de um público teen. Hum, Pô, eu tenho que chegar numa parada entendi, diferenciada, entendi. entendeu? Só Energia que é uma energia diferente, diferente, entendeu? entendi. Pô, eu tenho que chegar no estilo diferente, Hum, um dress code diferente. Então, eu particularmente penso muito nisso. legal, Aí é legal, onde eu uso a performance legal, como mensagem. legal, total. Pedro, qual a sua principal mensagem hoje com a música? Hoje eu falo sobre fé, esperança e amor. Isso engloba Deus. Todas as pessoas que acreditam em Deus, elas vão se conectar com a minha música. Se você gosta muito de a questão do hype no sentido de, pô, o que que tá rolando no momento? Qual é a sonoridade que tá rolando no momento? Provavelmente que você goste da minha música. Pelo menos de uma música você vai gostar, entendeu? Legal. Falando de fé, eu vim do gospel, eu tô vindo do gospel, eu nasci no gospel, no mercado cristão, né? Que hoje o gospel é 60 a 70% da receita no Spotify. O gospel tá em alta, principalmente no Brasil. Que legal. Isso é bem bacana. Interessante. Na questão, na questão geral, não só musical, né? Sim, E trouxe à tona essa que quando não tinha internet as pessoas meio que se escondiam. Hoje todo mundo fala de Deus, cara. Se você parar pra pensar, todo mundo fala de Deus, de espiritualidade. Isso é muito bacana. Então eu falo sobre Deus, eu falo sobre fé, esperança e amor, não necessariamente de uma forma ou de outra, mas se você acredita na Trindade, Jesus Cristo, se você acredita no Espírito Santo e Deus, você vai curtir minha música também. que legal. A gente vai falar, obviamente, mais pra frente sobre o Sim, mercado do gospel, mas eu queria entrar na parte de que a mensagem que é a tua música, ela precisa ter ou ter sido imaginada ou vivenciada para você conseguir traduzir essa sua experiência numa música, na arte que a gente consome hoje. sim, Você lembra a primeira música que você escreveu? lembro. E aí? Primeira música que eu escrevi, Quantos anos você tinha? putz, cara, eu acho que eu tinha uns 8 para 9 anos. Bom, 8 para 9. Que é considerável tarde, né? Tem artista aí, assim, não vamos comparar, mas pra mim 8 9 anos. Primeira música. Mas ainda muito imaturo ainda. imaturo em que sentido? Maturo musicalmente, né, cara? Espiritualmente também. A Hum, questão de você construir uma música, às vezes você precisa de uma certa maturidade, assim, no sentido não é nem idade, ô Lucas, mas no sentido de compor música mesmo. É a primeira música que eu compus, nem andou, nem saiu do papel. Mas eu lembro de uma música que, depois de ter escrevido bastante e tal, entender o que eu queria, entender quem eu era mais ou menos ali,
música se chama É Incrível. É incrível. O nome da música é Incrível. Ela foi divisor de águas para o que a gente tava construindo na época. Aham. E você já Então, sabia o que você queria na época? já, cara, já sabia, já sabia. Essa época eu já sabia. Depois de ter passado um processo muito grande de aprendizado, de ser mentoreado, de ser, propriamente a palavra dita, né? Mentoreado, não existe outra palavra na minha cabeça agora. Aí depois eu comecei a fazer experimentos dentro do laboratório, que é da onde eu vim, e aí a gente foi entendendo, eu fui entendendo quem eu era, Hum. fui entendendo, pô, que eu precisava um pouco de mais autenticidade, eu precisava ser realmente eu mesmo, Lucas, para que para que o trabalho chegasse, entendeu? Porque se você é um artista e você copia outro, você não é um artista. Boa. Se você é um artista e você tá olhando para o outro, querendo imprimir o que o outro já tem, cara, você não tá fazendo arte. Agora, quando você rouba como artista, como diz um livro, mas você imprime a sua verdade ali, você tá tendo alguém como referência, mas você tá colocando a sua cara. Aí é diferente, né? Aí você coloca a sua história e tal. Enfim, então, a primeira música que eu compus foi a primeira música não. A música, uma das primeiras músicas que eu curti foi Hum. Divisor de Águas. Na época a gente bateu 100 mil views no YouTube. Eu falei, pô, tá louco, meu. Meu, na época. Quanto Ah, tempo já faz isso? pô, cara, isso faz uns 7, 8 anos. Pô, 100 mil views há Era 7 anos bastante atrás é coisa. bastante coisa. Bastante coisa. Claro, tinha gente que já tava com muito artista grande, mais de 1 milhão, 2 milhões. Mas, pô, a gente chegou a 100 mil com o time pequeno que a gente tinha na época. Hum. Falei, pô, é isso, cara. Tô feliz. Eu acho que a gente tem que ser grato pelo que a gente Pelo constrói. nosso processo, né? É, e é basicamente isso, cara. Total. A história de uma das primeiras músicas foi essa aí, é incrível. Eu quero entrar mais a fundo nessa parte de composição e entender o teu processo de composição, como Sim, que nasce. legal. Como que nasce uma composição, se você cria a primeira letra e depois a melodia, ou o contrário, tudo junto. Eu costumo pensar primeiro no que está acontecendo no momento. Às vezes aparece uma ideia de uma mensagem. Eu falo, pô, pô, eu tenho que fazer uma música em cima disso. Que aí eu fico, às vezes, Lucas, eu fico dias e dias tentando entender o que que eu vou escrever na poesia. Eu não Hum. penso nem muito na melodia, na poesia. Pô, como é que vai ser e tal. Aí aparece uma poesia aqui, outra poesia ali, depois, pô, isso aqui é o refrão, meu. Isso aqui, Hum. meu, refrão brabo, isso aqui tá lindo, tá legal. Acho que é isso que a galera tem que repetir pra poder mudar a vida deles e tal. Penso muito profundo, é uma parada muito profunda assim. Aí depois, em cima dessa poesia, eu começo a entender como vai ser a melodia. É interessante isso, cara. Então você não é o artista que pega o violão, pega o teclado e Geralmente não. faz a letra junto com a melodia. Geralmente não. Geralmente não. Minha raiz é muito isso. Hum. Eu penso muito na mensagem primeiro, depois a gente trabalha a música. Mas assim, eu tive que me render nessa parada de você ir pro teclado e meio que cantarolando a melodia, né? Às vezes eu pego uma referência, pô, eu tô no shopping, eu tô muito nessa fase. Hum. A minha raiz foi o que eu te disse anteriormente. Sim. Mas hoje eu tô muito nessa fase de como é que eu posso te dizer para ser bem verdadeiro. Eu chego no shopping, ouço uma música, sei lá, Dua Lipa. Hum. Caramba, meu, ela tem um baixo bem bacana e tal. Falo, caramba, velho, uma música assim seria bacana e tal. E aí eu ouço muito ela, né? E depois de alguns dias, um Fica repetindo exemplo, a né? Eu mesma peguei um música. artista. Eu fico repetindo música e tal. Eu falo, pô, esse estilo é bacana. Aí procuro pegar outros estilos ali dentro do nicho que eu trabalho e tal. Falo, pô, legal. Aí a ideia aparece, vou pro teclado e a gente faz. Geralmente é assim. Engraçado, né? Porque eu já vi outros Desculpa, compositores. ultimamente tem sido assim. Aham. Eu vi outros compositores que falam que um só faz a letra e manda pra uma pessoa fazer a melodia. E entendendo, passando por esse processo da composição, Pedro, você percebe que o público
quando sente a sua mensagem, quando entende a mensagem que você quis passar com aquela música, o sentimento é diferente deles, assim, de talvez de mais conexão com você e, obviamente, com a mensagem que você quer passar, né? Total, total, total. Que essa música é incrível. Eu até hoje as pessoas falam dessa música porque foi uma música muito profunda, Lucas, no sentido de compor mesmo. Eu lembro que eu tinha sofrido um acidente, eu tava voltando de uma conferência gigante em Jaraguá, muito legal. Aí eu tava tão empolgado que eu dirigi no carro, feliz ali indo pra casa, na Ponte do Limão, Hum. veio um caminhão, me colocou pro lado assim, o carro girou, foi uma situação. Falei, puxa, cara, como é que eu vou pagar isso aqui agora e tal, enfim. Aí nessa época também aconteceram outras coisas, eu falei, pô, eu preciso compor alguma coisa em cima disso. Tava bem sensível a situação. E aí eu compus a música incrível, a gente lançou, fizemos o clipe ali em Mogi, num lugar muito legal. E aí quando eu lancei, a repercussão foi muito boa. E eu comecei a pedir para uns amigos meus cantarem e gravar, Hum. ouvir um trechinho e postar. Meu, muita gente postou, muita gente No orgânico, cantou assim. no orgânico, Que no legal. orgânico. Muita gente, na época o Facebook o Instagram tava 2017, 16, tava meio que O nascendo o Instagram tava Instagram. começando. Não tava como era hoje. Não era a plataforma de vídeo que é hoje, era mais Sim, foto, né? era mais fato, Era mais verdade. foto. Mas já tinha um vídeo ali, não é? Já tinha bem, bem Bem, já fraquinho. tinha, né? E aí, cara, o Facebook tava bem forte, assim. Eu acho que tava no pico pra cair, né? O Facebook, alguma coisa assim, eu não lembro. 17? É, Pode ser. Eu acredito eu que o Instagram já era número um, virando ali pro vídeo, isso. sabe? É. E aí o pessoal postando, muita gente mandava vídeo pra mim, começando a mandar vídeo, pô, legal e tal. Enfim, essa conexão com o público foi bem legal, porque de fato gerou uma linha entre eu e as pessoas que ouviam, porque Sim. eles se conectaram com a mensagem. Às vezes as pessoas passam pela mesma coisa, só que em situações diferentes. Eu acho que isso que é o legal de você imprimir uma verdade, entendeu? Total. E aí isso uma, gera uma marca, pô, marca a pessoa, né? Sim, Marca a pessoa pra caramba. marca um momento de vida dela, às vezes, né, uma Exato. música. E como você falou de marca, Pedro, se a gente olhar hoje para o cenário atual, seja do gospel ou outros gêneros, a gente vê muitos artistas que não são tecnicamente muito bons, mas eles têm um destaque e às vezes têm uma conexão com a audiência, com o público, que coloca essas pessoas em um nível de destaque, sabe? Sim. O que você enxerga hoje que um artista precisa ter para construir a marca dele a longo prazo? Você aí falou que em 2017, 2018 já tinha uma música grande com uma visualização interessante no YouTube, Sim, mas já foram quase 10 anos sim, desse momento. sim. Então, se olhar para a carreira de um artista hoje, no longo prazo, o que você acha que ele precisa, os elementos fundamentais ali para uma marca forte como artista? De acordo com a minha experiência, um artista, ele precisa hoje, primeiramente, ter muita musicalidade. Não necessariamente Defina a cantar, musicalidade. não necessariamente cantar muito, não necessariamente é, ter muita técnica, mas ter muito conhecimento no sentido de o que que você quer dominar a música. Ele precisa Entendi. dominar a música. Musicalidade, ele precisa dominar a música. Mas não necessariamente, pô, você canta, fazer muito melisma, Hum, pô, porque hoje em dia, cara, a tecnologia tá aí pra te ajudar pra caramba. hum. Então, às vezes, uma música que você canta tem muita verdade, conecta muito com o público, sabe? Ela é muito densa na letra e chega fácil para as pessoas, você tem tudo, entendeu? Porque o restante a internet faz.
Antigamente você tinha que impressionar muito mais, você tinha que ter muito mais performance. Hoje não, hoje se você faz um voz de violão, você lança uma música, você faz um voz de violão de 30 segundos e é bem legal, bem bacana, tem um vídeo bacana, o áudio tá bom, você tá afinado e a emoção certa, pô, chegou, cara. Chegou. As pessoas não têm muito mais paciência para ouvir Agora a gente vai um pouco mais longe. A gente não tem muita paciência, nem todo mundo, inclusive a geração que veio de 2000 e, sei lá, 2010 ou 2000, sei lá, 2010 pra cá, não tem muita paciência pra ouvir um, um- uma introdução gigantesca para depois vir a música de mais 5 minutos. Não, cara. As Entendeu? introduções das músicas estão ficando cada vez mais curtas, né? Então uma musicalidade madura, tem muita musicalidade no sentido para quanto mais musicalidade você ter, você você vai conseguir pegar um trecho dela e colocar uma maturidade musical e conseguir andar bem dentro de um contexto, sabe, que você quer chegar ali para o público que você quer alcançar, entendeu? É a experiência que eu tenho. Legal. Eu faria isso no lançamento, é o que a gente está fazendo. E hoje, como artista, a gente sabe que é importante também, Pedro. Além de uma boa afinação, uma boa Sim. musicalidade, igual você falou, Eu respondi sua pergunta. tá respondido, tá Tá, respondido. maravilha. E eu concordo. Uma coisa que eu não tava pensando, que a geração hoje, ela consome música diferente também, ou descobre música diferente do que a gente descobria, né? A Sim. gente descobria, às vezes, na rádio, ou você, tô passando aqui passeando no shopping, tocou uma música. Pô, que legal, quem é esse artista? Agora, a geração de 2010 pra cá, que eu acho que é isso, é através de TikTok, de Instagram, um voz e violão. É. É, Às vezes, o pessoal não sabe nem o nome do artista. exatamente. Esse dia eu fiz uma pesquisa porque a gente tá na construção de repertório, né? Aham. Na verdade, o repertório tá pronto, o, o gênero tá pronto, a cor do álbum tá pronta, a cor musical do álbum tá pronta, tá tudo pronto, a gente tá na parte executiva. E eu fiz uma pesquisa no shopping, tava com a minha filha lá, levei ela no parque, e tem um shopping que tem um parque bem legal, gigante pra ela, tava brincando lá. E eu falei, meu, passou duas meninas, tipo, meninas de. Aparentava. Eu perguntei a idade, tinha de 12 a 15 anos. Hum. Aí eu perguntei, o que que vocês costumam ouvir? Licença, deixa eu fazer uma Uhum. pergunta pra vocês. O que que vocês estão ouvindo agora? Aí falou, pô, eu gosto de a música tal, não sei o quê. Uma falou, K-pop. A outra falou, pô, esqueci o nome da banda, não sei o que lá, Jeans. Jeans Band, sei lá, alguma coisa assim. É a mesma linhagem do K-pop, assim. E tem um pouco de IA também. Pô, Achei que legal legal. pra caramba, irmão. Daí, só que elas não sabem. Algumas não sabiam o nome do artista, a maioria não sabia o nome do artista. Elas estavam em Entendi. cinco, assim. Então, às vezes, ouve no Spotify, que deve ter acontecido com você, ouve um trecho de uma música, pô, vou puxar essa música. Aí você pega a música, joga no Spotify, não sabe nem o nome do artista, pô, mas repete a música ali. Às vezes, Acontece muito isso comigo. às vezes joga um trecho da É, letra, né? E aí aparece a música de quem que é. E aí é. vai descobrir o artista. E vai descobrir depois. É o que você tá falando. Sim. Essa geração, hoje em dia, até nós também, né? Aham. A gente descobre a música assim, tipo, não é fulano que tá cantando. Não, é a música. Pô, quem é que tá cantando? Às E o que vezes, tem às vezes a gente de nem sabe. regravação hoje também, né? Hã? O que tem de regravação hoje em dia também de música dos anos 60, 70. Sim, cara. Eu acho que o pagode fez muito isso, o sertanejo também tá no movimento de regravar aquelas músicas que foram sucesso nos anos 90, que alguém que tem 20 anos hoje escuta, fala, a música lá do, sei lá, um artista novo, mas não, quem fez sucesso com essa música foi sei lá, o Zezé de Camargo, antes assim. E nos anos 90, às vezes a gente conhecia a música, mas não sabia o rosto do artista também, Sim, por conta da sim. maneira que a gente consumia a música, Total, amor. né? Nossa, você puxou um assunto Eu acho que é um movimento que talvez hoje a gente tá, contrário. contrário, que a gente tá Caramba. tendo hoje, que eu vejo que é interessante e dá a chance do artista também imprimir a imagem dele como marca. Sim, sim. Total. E a gente consegue posicionar, além do
os elementos de uma marca forte também entra a imagem como apresentação, né, como estilo. Igual você falou que você, para vir para cá, você teve que Eu pensei. procurar a proposta, É. como que é lá, e eu vejo que é uma chance do artista também se posicionar e comunicar a sua arte através da imagem. Você tem alguma estratégia, ou você e teu time tem uma estratégia para construir a tua imagem? Cara, vou dar um exemplo de uma música que a gente lançou recentemente. Eu queria chamar atenção pra essa música. Eu queria real chamar atenção. A música se chama Amanheceu. Ela tem uma capa toda colorida. Você pintou o Eu cabelo, pintei né? o cabelo de loiro, coloquei uma roupa branca e a gente fez um painel bem grandão assim, acho que de 5, sei lá, 3 metros por 4, mais ou menos isso. Tiramos as fotos, fez todo o cenário, aí Uhum. tiramos as fotos e tal. Escolhemos a posição certa. E por quê? Por que essa capa? Porque amanheceu. As cores da manhã é Uhum. amarelo ali, laranja, bem de manhãzinha, sabe? Quando o sol tá bem legal pra você acordar, amarelo e tal. E aí, o fato de eu ter pintado o cabelo de amarelo é justamente pra chamar a atenção. Pô, por que que pintou o cabelo de amarelo, cara? Ele tá vindo do nicho, pô, Uhum. né, e tal. O nicho meio pô, você pinta o cabelo de amarelo, o que que você quer transmitir e tal? Quando a pessoa ouve a música, ela tem uma impressão totalmente diferente, entendeu? É uma música pop, a gente fez uma mistura, colocou uns elementos rock e tal, e trouxe a mensagem. A mensagem é a valorização das bênçãos dos dias atuais, entendeu? A gente valorizar as bênçãos dos dias atuais, que nem eu tô aqui com você, cara, tá incrível. É uma parada que pra mim, tipo, eu não vou viver de novo, Uhum. entendeu? Então, pra quem tá assistindo, tem que ser inesquecível, tem que ser uma troca de ideia que as pessoas ouçam e falam, meu, eu quero assistir de novo. Pô, ele falou aquilo, eu vou voltar esse trecho umas 10 vezes, Legal. Boa. entendeu? Então, essa é a mensagem. Quando a gente pensou na capa, realmente eu levo essa questão da marca, que nem você falou, que é o contrário de antigamente. A gente ouvia o álbum, não sabia o rosto da pessoa, tô lembrando agora. Hoje em dia você sabe. Se o cara, se o Às vezes artista conhece sabe, o rosto antes da música. exatamente, cara. E aí, isso é legal, entendeu? Então dá uma abrangência gigantesca pra gente. Imprimir aquilo que a gente acredita, usar a imagem, usar o brand pra poder impactar, às vezes até de certa forma, é, não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Escandalizar a princípio, entendeu? E a pessoa fala, pô, mas nossa, que nem imagina, eu tô vendo do gospel, não sei se eu já falei aqui. Uma capa como essa, o cara com cabelo amarelo, uma capa toda colorida e tal. A pessoa vai olhar, tem gente que não vai nem assistir. Aí vai mandar, pô, o Pedro, ou quem me conhece desde pequeno, né, que da onde eu vim. Pô, acho que ele meio, sei lá, né, tá pensando diferente. Então, aí vai ouvir a música, pô, nossa, que música legal, Essa é a minha pergunta. Como entendeu? que o mercado gospel recebeu essa tua primeira impressão, né? Que foi a Ah, capa. cara, tipo assim, muita gente não queria nem. Nem ouvi. Não, tipo, Pedro, o que tá acontecendo, irmão? E aí, você pintou o cabelo de amarelo e tal. Caramba. Mas aí depois, conforme a gente foi cantando e tal, pô, isso foi pra além dos nossos muros. E foi uma experiência bem bacana, Você acha que entendeu? foi mais te ajudou do que te Mas me atrapalhou? ajudou, cara. É? Mais me ajudou, porque eu vou te dizer. A gente tava prospectando um novo circuito. Hum. E nós conseguimos realizar esse novo circuito. A gente não cantou somente para o público que nós estávamos acostumados a cantar. A gente foi para um novo circuito e aonde era apresentado o nosso show, abriu-se as portas, entendeu? Porque a proposta não era ser nichado, era realmente alcançar todo mundo que se conecta com a mensagem que a gente carrega, que é esperança, é fé, esperança e amor, entendeu? E isso conecta com aquilo que a gente acredita
que acima de todas as coisas é Deus. Então, chegou a música, chegou, foi legal, andou bastante a música, Legal. entendeu? Abriu portas e a gente cumpriu o nosso objetivo. Pedro, se você tem hoje alguns artistas que você olha e tem como referência falando de marca? Cara, posso ser bem sério pra você, eu tô viajando muito no que a gente tá construindo, irmão. Legal. Eu não posso te dizer uma referência hoje, porque eu tô mergulhado, até quando eu tô com a minha família, a gente vai pra um certo lugar, pra gente poder se alimentar de coisas boas, eu tô muito imergido nisso. Eu já sei o que eu quero. Então, nesse momento, eu não tô buscando referências. Eu tô buscando referências em mim mesmo, sabe? Então, eu já sei o que eu quero. Tudo o que eu preciso já tá dentro de mim. Eu já sei o que eu quero. Então, eu tô administrando isso pra gente conseguir chegar no objetivo final nesse novo material que a gente tá produzindo. Então, hoje eu não posso. Eu vou ficar te devendo essas referências hoje, irmão. É que eu tenho alguns artistas que me vêm na cabeça e até escutando no Spotify que, por exemplo, vai lançar um álbum novo. Eu já meio que sei o que vai vir daquele álbum, porque a mensagem, a coerência que o cara tem, ou a artista, é tão pesado, assim, tão forte, que não é que não vai me surpreender o álbum novo. Lógico que vai, porque é uma melodia diferente, uma letra diferente, mas a mensagem que a pessoa quer transmitir é aquela. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente foi no show do Bad Bunny, que veio no Brasil há Legal, hein? três semanas atrás, eu acho. Sim. Eu acompanho ele já faz desde 2017, se eu não me engano, 18 ali. E quando ele lançou esse último álbum dele, que ele fala sobre Porto Rico, que é onde ele nasceu, tal, tal. Ah, nasceu Assim, aqui no Brasil? Não, Porto Rico. Ah, não, tô confundindo Porto Alegre, esquece. ele cantou aqui em São Paulo, mas ele é de Porto Rico, Tá. então o álbum novo dele, né, que ele fez essa turnê, é falando sobre as raízes dele e tal. Mas assim, quem conhece ele, quem já conhecia ele, não foi surpresa ele lançar um álbum assim, sabe? Sim, Porque é parte da marca, do posicionamento daquele artista. Então eu acho que quando o artista consegue entrar nesse campo assim, ele vai além da música. sim, Ele vai sim, além do single novo, do álbum novo, sabe? sim. Então por isso que eu perguntei se você, com a sua equipe hoje, tem uma estratégia. A estratégia é essa, cara. A estratégia é tipo assim, Lucas, entender, beleza, a gente já fez o produto, Aham. que aí é uma outra história que eu poderia contar aqui, mas vamos parar no produto, a música tá pronta. Como vai chegar nas pessoas a música? A capa tem que nascer da música. A pessoa, quando a pessoa estiver ouvindo a música, ela tem que olhar pra capa e falar, meu, faz total sentido. Caramba, faz total sentido isso, irmão. Nossa, como é que ele pensou nisso? Como é que tal, não sei o quê. Então eu penso nisso. Então, às vezes, eu nem me preocupo com a capa, sabe por quê? Porque Hum. quando a música tá pronta, eu já começo a pensar. Eu entro muito junto na produção da imagem, porque eu quero que nem, por exemplo, ó, vou viajar um pouco mais aqui para você entender. A gente tá planejando uma jaqueta pro próximo show, Ah, uma jaqueta diferente, sabe? Tem que ser artesanal nossa, uma parada que, tipo, as pessoas olham e falam, pô, ele tem essa jaqueta por causa daquela música lá. Olha que legal e tal, tem tudo a ver com o que ele tá cantando, não sei o que, tal, tal, tal. Mas tudo isso de forma inconsciente, entendeu? Então que ligue tudo, que o brand ligue a música, ligue a história da música, ligue. Cara, então, tipo, tudo nasce da música, a estratégia, a música tem que ficar pronta. Então, a música é o produto o final. objetivo é o produto final, a música é a semente. Legal. Aí, através da semente, a gente cria toda a, a E estratégia. é legal isso que você falou, de colocar às vezes uma jaqueta, um elemento para representar a música, porque você materializa a música, Exato, sabe? cara. Você pega, Eu pô, curto muito isso. aquela jaqueta ou aquele boné que o cantor usa cantando aquela música. Meu, é muito legal isso. E é novamente aquilo que eu falei, você acaba rompendo e entrando num outro nível
de posicionamento da sua marca. É interessante que isso eu tô começando, Lucas, eu tô começando a fazer agora. Porque hoje eu encontrei uma liberdade no que eu acredito, entendeu? Eu até vou te falar, vou até me abrir um pouco aqui, porque eu acredito que existem pessoas que precisam ouvir isso. Às vezes a gente fica preso a, aos valores que foram impostos a nós, entendeu? Por exemplo, os nossos pais, eles deram o melhor que eles puderam. Eles nos educaram da melhor forma. Só que a gente precisa saber, através do que eles ensinaram, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. A gente precisa saber quem nós somos. Para que Deus nos criou, né? E aí, através disso, a gente ser livre para poder imprimir. Pô, eu sou músico, eu sou artista. Eu preciso, cara, tudo que tá dentro de mim, eu preciso colocar para fora de uma forma muito legal. Para que as pessoas vejam e falem, pô, isso é legal demais, meu. E é o que eu estou pensando aqui no meu quarto, eu tô ouvindo esse artista. Entendeu? E através disso, a vida de muitas pessoas sejam mudadas, irmão. Entendeu? Através da sua fotografia, do seu vídeo, que você coloca na rua para as pessoas verem, assistirem, que seja uma parada que mude a vida das pessoas. Precisa ser dessa forma, irmão. Então, não foi de muito tempo. Foi de pequenos anos pra cá que eu entendi essa Aham. liberdade, entendeu? Se eu não for assim, quando eu for embora, porque eu sou o único no mundo inteiro, Lucas. No mundo inteiro eu sou o Pedro. Eu sou o único, cara. Então, se eu não for eu naquilo que eu faço, cara, esquece, irmão. Esquece, pra que que eu tô aqui, entendeu? É legal ter essa É liberdade também isso. para criar. E o que você disse é muito interessante, posicionamento. É isso que eu vou entender qual é o meu posicionamento. Senão eu vou apenas Replicar, né? replicar o que está na minha história, ou então eu vou olhar para uma pessoa e falar: Nossa, esse cara é embaçado demais, eu vou copiar ele. Mas e eu, cara? Mas e eu, irmão? Entendeu? Quem tem empresa precisa ser muito livre. Pô, tô com uma ideia aqui, eu quero um produto novo. Tem que arriscar, irmão. Boa. Você já imaginou o que seria de nós se o cara que inventou fazer o avião, na primeira crítica que ele tomou, ele, não vou fazer não, acho que é uma loucura da minha cabeça. A gente não estaria usufruindo do avião, irmão. Total. Então e por aí vai. Então eu acredito muito que, por mais que às vezes eu fico, pô, gera aquela insegurança. Você sabe do que eu tô falando? Gera aquela insegurança de tipo, pô, eu gostei, eu curti, mas será que o pessoal vai gostar? Cara, não tem problema. Se 10 pessoas gostar, pô, meu objetivo foi Você já alcançado. sofreu mais com isso do que Pra caramba, sofre cara. hoje? Sim, a gente sofre muito. A gente sofre muito isso porque, da mesma forma que existem pessoas que gostam, existem pessoas que não curtem, e tá tudo bem. Tem gente que não curte sua música, tem gente que não curte sua voz, tem gente que não curte o seu óculos, a forma que você se veste. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Normal. O importante é você, dentro dos seus valores, é você imprimir aquilo que você quer, entendeu? É saber quem você é, cara. Isso é muito importante. Se existe alguém que está nos ouvindo, que tem 10, 11 anos, está começando a vida agora, ou até se perdeu em algum momento da sua história, cara, mergulha em si, mergulha em si. E se eu puder acrescentar, busca busca o seu próprio conhecimento à luz da palavra, sem influência nenhuma, entendeu? Existe um livro chamado Bíblia, e essa Bíblia ela pode te ajudar muito, como me ajudou, entendeu, Lucas? Então é isso, cara. Através disso você vai gerar o seu posicionamento. Aos pouquinhos você vai conseguir entender quem você é. E naquilo que você resolveu trabalhar, legado, propósito, não sei como que você vê essa questão, você vai conseguir imprimir a sua marca, o seu posicionamento, aquilo que você quer transmitir para o mundo. E é o que eu tenho buscado fazer. Demais. E é o que eu sempre falo, Pedro. A nossa marca nunca tá pronta. O Pedro Tertulinha de hoje é diferente de daqui 5 anos. E às vezes é o que você falou, às vezes você tá mais maduro hoje, a tua marca tá mais madura, sabe onde quer chegar hoje do que quando você começou. E olhando para sua carreira hoje, junto com a sua equipe que está na estrada com você, que te influencia de uma certa maneira também na parte da estratégia, falando de distribuição,
quando vocês lançam um álbum, um single, alguma coisa nesse sentido, um produto, qual que é a estratégia principal de marketing que vocês colocam? Por exemplo, vamos atacar mais o Spotify, ou vamos Sim, fazer um videoclipe para ir pro YouTube. Como que boa. funciona isso dentro da carreira de um artista? Essa música Amanheceu, vou usar o exemplo dela. Aham. Nós não fizemos clipe nenhum, não colocamos nada no YouTube, nada, nada. Porque a estratégia era levar todo mundo que nos acompanha para o Spotify. Quem realmente é interessado vai para lá, Então entendeu? todo o Foi tráfego muito vocês arriscado o que direcionaram a gente lá. fez. Sim, Entendi. foi muito arriscado o que a gente fez. Mas eu não sou um artista gigante, eu tenho ciência disso. Eu sou um artista que tá na rua, tá em construção, tá trabalhando, né? E tô em busca cada dia mais de um público que queira realmente. Que, na verdade, não é que queira, mas que tá buscando uma coisa diferente, cara. Não uma coisa muito diferente, não. Uma coisa diferente, que já existe no mercado, mas uma coisa autêntica, Hum. entendeu? E, e a gente foi pro Spotify, a estratégia era levar todo mundo para o Spotify, justamente a capa, essa capa amarela, com o cabelo amarelo e tal, pra, pô, os curiosos também ir lá e falar, pô, tá, vamos ouvir, que é isso que ele tá fazendo, entendeu? Então foi uma E como que estratégia. vocês direcionaram essa galera pro Spotify? Eu lembro que eu postei o Stories e o cabelo amarelo, Hum. primeira coisa, pra gerar isso, porque dentro do que a gente trabalha, o público que a gente tá acostumado, inclusive o público que é objetivo, o pessoal não estava acostumado com essa questão, né, de pintar o cabelo, essas coisas. Daí a gente, não é todo mundo, mas existia, tem sim uma porcentagem. Daí nós fizemos essa estratégia de pintar o cabelo, soltei eu, cabelo amarelo. Aí depois de uns, acho que uns 15 dias antes, tô te desenhando a estratégia. Aham. Depois de uns 15 dias, ó, vamos soltar agora é, o ensaio Tá. do Tudo isso no cabelo. Instagram, Tudo no Instagram, Instagram. TikTok, só Instagram. Só Instagram. Só Instagram. Vamos soltar Instagram e Facebook. Vamos soltar isso no feed, pá. Aí soltamos lá uma sequência de umas 6 fotos. Eu, cabelo amarelo, fundo também e tal. Aham. E aí eu coloquei um texto razoável, razoavelmente grande, não é tão grande, mas que dá pra ouvir rapidinho, dá pra ler rapidinho. O conceito da música sem falar que era uma música. E aí o pessoal já tava entendendo que tinha alguma coisa vindo ali, tal, não sei o E quê. foi aí que começou a surgir a rejeição, entre aspas, ou É, não? rejeição, curiosidade, pô, Ah, que legal. Uns falavam, pô, gostei pra caramba. Ó, o artista tá chegando aí, não sei o quê, pá, tipo gerou isso. atenção. É, tipo, rolou uma resenha bem bacana. Legal. E aí, depois de uns, faltando alguns dias pra música é, sair, aí a gente colocou a data da música, a capa da música, do jeito que eu desenhei Já aqui. direcionando todo mundo pro Spotify. Já direcionando todo mundo pro Legal. Spotify. Só Spotify, entendeu? E você falou do Facebook. A tua audiência ainda usa bastante Facebook? Usa o Facebook, mas eu tô focado no Instagram e no TikTok, irmão. Por quê? O Instagram é o carro-chefe de quem quer trabalhar tanto na área artística, quanto empreendendo, quanto qualquer produto. O Instagram tá gigante, não tem jeito, irmão. Não tem jeito. O TikTok também tá grande. E o YouTube também é muito importante. A gente tá voltando para o YouTube agora. Mas o carro-chefe hoje meu é o Instagram. É o Instagram. A gente posta muita coisa no Instagram. A gente colocou bastante coisa nos destaques também, Sim. né? Eu larguei mão um pouquinho de outubro para cá, porque a gente está no laboratório, estamos trabalhando uma estratégia nova, porque tudo isso que a gente descreve gera tempo. Demais. Cara, você tem que pensar em tudo, entendeu? Tem que pensar no brand de tudo, tem que pensar em como você vai colocar na rua. E antes de chegar no brand, tem o próprio produto. Claro. Você tem que pensar no produto primeiro, para depois chegar nessa questão de marca, na questão de posicionamento. Aonde você vai posicionar essa música? Como que você vai colocar e tal? Então, a estratégia do grupo tem sido mais ou menos isso. A gente tem 13 pessoas no grupo, Bastante né? gente. Legal. Sim, 13 pessoas no grupo, a gente tem 7 pessoas no palco.
É bem bacana. Eu quero aumentar essa galera no palco. Quero aumentar, eu gostaria de aumentar mesmo. Mas é basicamente isso. Já tem data pra estrada. E estamos sonhando, que nem um amigo meu, pastor, ele fala, estamos como quem sonha, Hum. entendeu? A gente tá como quem sonha, cara. Estamos acreditando, indo pra cima e é isso Aproveitando o aí. processo, né, de Aproveitando o processo. construir, porque imagino que construir uma música do zero e ver ela na rua, as pessoas ouvindo, imagina um trabalho que dá e o tempo também. Não é em uma semana você entrega, você cria estratégia, tem todo um processo por trás, né? Sim. E eu falei do marketing, porque tem até uma frase do Russ, cantor, produtor, que ele fala que talento é importante, mas o marketing é o que vai fazer as pessoas ouvirem o seu talento, Eu demorei pra entender isso, cara. né? E você acha que hoje muitos artistas ainda pecam por não entender a importância de um bom marketing, de uma boa distribuição, estratégia do Com teu produto? certeza, com certeza, com certeza, porque é o seguinte, não o artista, hoje em dia, quem é cantor é artista. Se não entender isso, tá fora do jogo, Lucas. Vou te explicar por quê. Não é só você gravar e postar música. Não esquece isso, irmão. Hoje você precisa pensar em como isso vai chegar de forma interessante para quem tá sentado, deitado no sofá e rolando feed. De repente, pum, de repente aparece você lá. Como é que você vai abordar? Porque o Instagram é entretenimento. Se você chegar, fala, gente, tô com música. Já foi. O Reels é muito rápido, já foi. Já TikTok é a era. mesma coisa. Fala, gente, tô com música. Ih, tchau. Agora, se você chega de uma forma, cara, esquece. Aí tem que pensar nisso. E isso faz com que você gere a arte. Então, o cantor, ele precisa ser artista. Ele precisa pensar em como vai abordar de uma forma interessante. Cara, ele precisa ser criativo. Ele precisa ser autêntico ao mesmo tempo. Precisa pensar também, do outro lado da autenticidade, precisa pensar no que tá rolando no momento pra ele não ser muito diferentão e as pessoas, ih, tá maluco, sei lá. Entendeu? Gerar rejeição, É, né? gera rejeição. E, cara, essa questão de rejeição é importante também, tá? Porque isso pode hypar também, pode Ah, hypar. total. Porque E, você gera atenção, você gera é, fluxo no teu e isso, nome. se você usar isso ao seu favor, é excelente. É excelente. Então, o cantor precisa. Cantor, tem muitos cantores que peca sim. Peca, porque pensa só, não, só tô cantando esse negócio de ficar fazendo vídeo todo dia. Não, tem que fazer, cara. Você tem que, às vezes, fazer um vídeo. Sabe aquele vídeo meio chatinho de tipo, pô, minha música, eu construí ela assim e tal. Eu não gosto de fazer isso, mas tem que fazer. Eu construí a música assim, tal, tal, tal. Para o seu público, é Hum. legal. A pessoa gostou da sua música. Aí você fala como foi construída, aí a pessoa vai ter uma outra ideia da música. Então, sim, muita gente peca nessa questão da marca, do posicionamento, é, em questão de não ser só cantor, mas ser artista. Tem que ser artista também. Semana passada eu tava conversando sobre a distribuição dos conteúdos para um cantor. Assim, eu tava viajando assim na minha visão, né, de conteúdo. Sim. O cantor, ele tem a maneira mais. Ele tem na mão dele a maneira mais simples de entregar o conteúdo para sua audiência, porque o conteúdo audiovisual ali, que as pessoas estão assistindo hoje em dia, já é o seu produto final. Então é muito mais simples você entregar esse teu produto final através de um conteúdo audiovisual do que de repente um médico, um advogado, ele tem que procurar maneiras ali de vender esse produto dele ou o serviço dele. E muitas vezes eles vão atacar isso que você falou, que é o bastidor. Por que que eu fiz essa cirurgia? Como que eu fiz essa cirurgia? Que aí no seu caso entraria em como que eu fiz a letra dessa música? Como que eu tô produzindo essa música para chegar até você? Então são maneiras aí olhando uma distribuição, uma estratégia que o marketing de artistas às vezes podem ter, é isso, é olhar o teu produto como a maior ferramenta de conteúdo, de geração de conteúdo para sua página de rede social.
Total. Total, assim. E você falou que você é cantor, artista, mas eu acho que além de tudo você tem que ter também uma visão de empresário, de Empre... empreendedor. Total, irmão, total. Nossa, Porque se você não sim, tem essa, sim. essa visão, eu acho que não sei qual, de quanto tempo pra cá que você conseguiu entrar mais e mudar a tua cabeça pra uma visão mais de gestor, de empresário. Cara, é interessante você falar isso porque é, no- antes de eu mudar minha cabeça, eu ficava pensando, pô, mas as pessoas vão. Que a gente pensa muito no que as pessoas. Hoje em dia eu penso menos, mas eu penso. Não Hum, adianta a gente não tem falar que como não. zerar isso, né? Não tem como. Mesmo porque a gente tá fazendo para as pessoas. Boa. O meu pensamento era assim: poxa, mas eu vou fazer um vídeo, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Poxa, será que. Cara, aí quando você começa a bater a cabeça aqui, você começa a errar aqui, ali, aí você dá um pequeno acerto, e aí você vai percebendo que os erros fazem parte da caminhada. Cara, isso é empresário. O empresário mais erra do que acerta, e quando acerta em cheio, né? Difícil, assim, não é que é raro, mas você mais erra do que acerta. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso, depois de ter mergulhado em mim, entendido quem eu sou, ainda estou entendendo quem eu sou, é um processo eterno isso, até o último dia da nossa vida. Falei, poxa, eu preciso realmente colocar isso para fora, entendeu? Então, o empresário tem esse pensamento. E a gente precisa ter essa veia empreendedora também. Claro. O artista, o músico, precisa ter essa veia empreendedora, irmão. Não Total. tem jeito. Não importa qual mercado que você performa. Tem que fazer acontecer e pensar como empreendedor. Mas eu já tenho um empresário, eu já tenho uma gravadora. Melhor ainda. Melhor ainda. Você tem mais liberdade e você tem mais suporte para colocar isso como criatividade, criativo na Uhum. rua. E tipo assim, tem um time grande Pensando em outras frentes, né? pensando em outras frentes para incrementar esse eixo artístico seu. É isso. Quais decisões hoje, da parte de empresário, a parte empresarial de gestão, hoje você toma dentro da sua empresa, né? Cara, visão. O meu principal papel dentro de todo o time é visão. E você gerir pessoas geralmente, eu não digo que é difícil, mas é desafiador. Porque cada um pensa de uma forma, entendeu? Que nem a gente vai ter o primeiro ensaio agora na sexta-feira com a banda e o time todo vai estar lá e tal. Reunião, vai rolar uma reunião também, a gente sempre estende um pouco o ensaio. E você tem que ter um tato com tudo. Hum, Com tudo, irmão. Tem que ter um tato. Então, o meu papel dentro do time é visão. Eu dou muita liberdade. Eu dou muita liberdade. Porque quando a gente escolhe quem vai trabalhar, eu troco uma ideia, eu conheço, pô, então, pô, o cara sabe o que ele quer, então eu vou dar liberdade pra ele dentro do que a gente tá construindo. E aí o cara vai embora. Aí de repente tá fugindo um pouco, fala, irmão, com muito cuidado, irmão, ó, eu acho que a gente precisa é, deixar isso, fazer assim, pode ser? O que que você tá pensando? Tal, pô. Então vamos alinhar aqui, ó, beleza. O resto vai embora, entendeu? Que nem, e vou te dar um exemplo. A gente tá no palco, a gente cantou para 4.000 pessoas em Itacoaquecetuba, um ensaio antes, dos o Kill Bird, né? O cara que faz teclado com bastante efeito, ele leva dois teclados. Ele veio com uma ideia, aí eu olhei e falei, pô, isso eu nunca fiz. Mas o cara tá vindo e ele tá, tipo, o cara tá apaixonado pelo que ele tá fazendo, entendeu, Lucas? E eu percebi isso, eu falei, pô, o cara tá vindo. Meu, ele tomou o trampo como se fosse dele. Então, por que não deixar ele criar asas pra criar asas para criar? uhum. Por que não? E, tipo, rolou muito, deu muito certo, foi muito legal, uma coisa que eu não tinha pensado, entendeu? E a gente troca muita ideia. Então, assim, quanto mais ideia, melhor, mas a visão principal ela tem que estar ali como eixo pra gente caminhar. Então, dentro do time, meu papel principal é a visão.
Tem que ter, né? Sim. Tem que ter. É, Porque eu sou a ponta, eu sou o final. e visão também para saber onde você, como marca, como empresa, quer chegar. Porque você Exato. falou, putz, às vezes é muita ideia, tem muita coisa. Mas às vezes é ruído também, né? Muitas vezes é ruído. Muitas vezes é ruído. Então, pra quem empreende, tem que entender essa parada também. Pô, cê- porque tem líder que é tipo assim, irmão. É isso aqui, acabou. Hum, Não, tem que copiar e colar. Pô, um artista tem que ser líder também. O artista chega e fala: Não, eu quero a música do jeito que tá no áudio, do jeito que tá no Spotify, do jeito que eu quero, do jeito que tá lá. Acabou, o cara tem que fazer, pegar a partitura pra não sei o quê. Eu já entendo diferente. hum. Pô, a música tá lá. Rapaziada, ó, a gente tem que fazer a música. As pessoas, quando ouvir, precisa lembrar que é a música tal que tá no Spotify. Pô, mas ela tá muito gigante ao vivo. Você Ela faz tá questão de muito diferente ao arranjo, vivo. tudo É, isso. questão do arranjo. Dando exemplo, né, de Uhum. como ser líder. Tá muito gigante ao vivo, meu, é aquela música, olha essa parte aqui e tal. Mas ao vivo tá muito gigante, tá muito Tá diferente. uma outra proporção, né? Entendeu? Por quê? Porque a gente deu liberdade na cozinha ali. O baixista faz de uma forma diferente, mas sem perder a estética. Mas ao vivo tá muito. Por quê? Cada um criou dentro da sua área e fez. E tipo, meu, é isso que é legal. Eu acho isso muito bacana, entendeu? A gente dá liberdade pra quem tá dentro do time fazer o negócio acontecer. Respeitando também quem gosta de fazer tudo ali do jeito que já foi construído. Mas eu gosto dessa parte também. Então, o que você falou foi tudo, é visão. Eu preciso ser o final para porque eu sei onde eu quero chegar e os caras acreditam nessa visão, Nossa, entendeu? O legal. time acredita. Então vamos embora. É isso. Pedro, você falou de que o empresário, às vezes, ele é mais erra do que acerta. Sim, total. Tem algum momento da sua carreira, se tiver alguma história que você que quiser compartilhar, Sim. de um erro de gestão da sua carreira? Ou de uma decisão errada que você tomou naquele momento? Cara, tem muitos. Tem muitos, cara. Eu errei bastante, assim. Eu errei bastante. Por exemplo, em ter entrado no mercado sem primeiro conhecer o mercado, entendeu? Mas foram erros que me fez chegar onde eu tô. E me fez construir a visão que eu tenho hoje para o futuro. Então não são erros que, tipo, eu não cometeria. Se eu tivesse naquela época, eu cometeria com muito mais confiança. É, Para errar muito mais rápido. claro. Entendeu, irmão? É isso. Mas assim, errei bastante, né? Não conhecia o mercado, Quando você fala que não conhecia o mercado, em que não me sentido? levava muito a sério, no sentido Hum, de, pô, eu tenho uma mensagem, eu preciso caminhar com as pessoas certas. Porque eu tinha uma visão tipo assim, irmão. Que nem eu tenho uma veia social muito forte também, vem de família. A gente tem uma instituição não governamental de mais de 36 anos, como já chama? passou Projeto Esperança de Vida. Já passou mais de 36 anos, já passou mais de 10 mil crianças lá. Debaixo do guarda-chuva tem mais de 1.000 famílias Que legal. que a gente trabalha para alcançar, fica na Zona Leste. Então, assim, eu tenho essa veia social também. E eu acabei misturando, em um dado momento, misturando muito. Tipo assim, pô, o cara é talentoso, mas não tá maduro pra trabalhar. Vem trabalhar comigo. Hum, E isso é bom, mas é ruim. hum. Hoje eu não faria mais isso, entendeu? Hoje eu não faço mais isso. O cara é bom, mas eu tenho estrutura pra receber, pra treiná-lo. Você entendeu? A visão é diferente. Boa. Eu já colocava o cara na linha de frente. Hum. E aí, pô, não dava certo. Então, isso é um dos exemplos dos meus erros. Eu não faria. Eu, como artista empresário, porque o artista hoje também é empresário, cara, não tem jeito, como a gente já falou. Sim, Eu não faço isso mais, não faço. Eu não faço. legal. Então, eu troco ideia, converso, eu preciso ver o material, preciso entender como é que funciona, se cabe dentro da linguagem, se o pessoal do cara, pô, se o cara, se a energia entre nós, se a energia rola bem, porque isso vale muito também, você sabe, né? Total, Vale muito também. total. Então a gente pensa muito nisso e hoje eu penso dessa forma. Mas no começo eu não tava nem para mercado. Mano, vou lançar, meu, quero ser autêntico, quero nem saber, vou fazer. Não sei. Mas aí, cara, porque depois que você se conhece, você entra numa paixão de tipo assim, meu, eu vou fazer do meu jeito, eu quero, meu, sei o quê.
Mas, cara, não é assim que funciona. Você acha que Você, isso é muito do artista? é, Artista em todos os níveis, tá? Um pintor de sim. quadro, o cantor, o Existe, fotógrafo. na minha concepção, na minha visão de mundo, existe alguns tipos de artista, eu vou citar dois. Existe o artista que é esse, que eu fui, Hum, né? Pô, não, tem que ser o mesmo, não sei o que e tal. E existe o artista que é, ele é, ele é, ele é coerente ao extremo. Por exemplo, o que que tá rolando no mercado? hum, Vou fazer, bem comercialzão. comercialzão. Só que ele esquece que ele tem uma história única. Então eu acho que transitar no meio, eu acho que é O o melhor equilíbrio dos caminho. dois. O equilíbrio é tudo. Boa. Se você tem muita autenticidade e sabe o que tá rolando no mercado, você já tem 50% do mercado, 50% da receita. É Show. isso. A gente falou sobre erro. Você errou durante a sua carreira. Então, os erros foram esses aí. Um dos erros foram esses. Vamos falar de acerto também, né? Opa, Vamos bora. falar que tem uma música tua que bateu 1 milhão de plays no Spotify. Sim, cara, bateu. Foi a Depois, Amanheceu? amanheceu, depois de uns 7 meses trabalhando, e ali, pô, eu não tenho medo de errar, Lucas. Não tenho medo de errar, porque o segredo tá nisso, cara. Você não ter medo de errar. Não ter medo. Você tem que saber o que você quer fazer, entendeu? Sempre eu sei o que eu quero fazer, não. Mas buscar o máximo ali, pô, é isso aqui? Tamo pisando firme? Não dá pra fazer mais nada? Vamos lançar. Ponto. Ô Pedro, e Entendeu? você acha, na época, né? Agora, voltando aí, foi uma surpresa esse número? Ou foi, cara, ó, deu certo, tá vendo? A gente trabalhou pra isso. Foi uma mistura de surpresa. Foi uma mistura de surpresa com o objetivo alcançado. Porque a gente tá mirando coisas maiores. A gente Hum, tem objetivos maiores para os próximos 2 anos. Então, um dos objetivos era fazer exatamente o que aconteceu. legal, Entendeu? Quando a gente lançou a música, eu falei, cara, tem que ser, meu, é tudo ou nada. legal. Entendeu? Pintar o cabelo de amarelo, vamos. Porque quem é de verdade, quem tá entendendo o movimento que a gente tá fazendo, quem tá entendendo realmente, Lucas, fala, poxa, é isso, é isso, é isso, eu curto isso. Autenticidade, entendeu? Verdade na música, entendeu? É isso que a gente quer imprimir. Verdade, a música amanheceu. É o que a gente queria imprimir dentro do que a gente tem nas mãos, entendeu? Eu sempre fui assim, sempre fui assim. Nesse sentido, eu sempre fui assim. Só amadureci. Então, é, lançar as músicas, a gente fez o lançamento do single, trabalhamos muito somente o single. Hum, O último foi o último trabalho, então a gente fez muito feed, entendi. muito reels, muito vídeo. Então a gente alcançou então foi uma mistura de, pô, a gente alcançou, mas com uma pitada de, pô, caramba, deu certo, né? Poderia ser muito mais, né? E qual que foi o maior aprendizado desse lançamento? O aprendizado foi, na verdade, a maturidade de realmente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Por exemplo, quando eu, pitei- quando eu tava no salão, irmão, eu lembro disso. Eu falei, meu, o que que eu tô fazendo, cara? Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Pintando cabelo de amarelo. Minha esposa me zoando, e tal, aquela Hum, resenha. Aí depois, quando a gente tirou as fotos e tal, aí eu falei, eu escolhi a pose certa, eu falei, essa aqui, cara. Aí me subiu uma confiança, entendeu? legal. Falei, pô, aí eu fiquei ouvindo a música várias vezes, eu falei, caramba, é isso, é isso, é isso. Aí, entendeu? Então, assim, o aprendizado é não ter medo de fazer, mesmo estando com medo, cara. Mesmo estando com medo, pô, você já descobriu o que você queria lançar, produto, serviço. Pô, já escolheu, pô, eu quero esse time aqui, tá na sua cabeça. E tá vários dias na sua cabeça. Isso ficou alguns anos na minha cabeça, Lucas. Eu queria lançar um estilo um pouco diferente já há alguns anos. Isso já vinha de alguns anos, entendeu? E aí quando eu lancei, eu falei, caramba, é isso, cara. Aí a gente toca no show, canta no show, o pessoal canta junto. É legal, E cara. como que é a A sensação do público de receber isso de legal você? demais. Se vo, quem, te- quem Já aproveitando aqui, quem estiver ouvindo,
Depois vai lá no meu feed, tem uma música, tem um vídeo que eu tô cantando junto com o público lá, de Itaquá. É um dos últimos vídeos. É, à noite e tal, tem bastante gente. E o clima é muito legal, irmão. Entendeu? Por mais que por exemplo, às vezes não chegou em algumas pessoas, mas o pessoal tá ali curtindo porque é uma Sim, música diferente. sim. Quando é de verdade, o público sabe, entendeu? O público sabe, irmão. E quando você canta a música, canta a sua verdade, o público se conecta. Então, o que aconteceu ali foi muito interessante. E outros lugares também que a gente passou. A gente fez 12 agendas no ano passado, foi muito legal. E é isso, o aprendizado é esse. A gente precisa colocar na rua, fazer acontecer, cara. Seja o E que for. acreditar também no Seja o que for material, você tem que ser o projeto. louco, o primeiro a acreditar que tem que ser você. Não tem jeito. Porque vai vir gente a falar, ih, meu, maluco, que Cabelo de isso? amarelo. Ah, cabelo de amarelo, que ideia, que ideia, meu, o que tá querendo fazer? Tá? Não, faz, só faz, entendeu? É isso. Acredita, né? É. Pedro, a gente falou no comecinho da nossa conversa sobre o mercado gospel. E durante o nosso papo, uma coisa que veio na minha cabeça que eu comecei a amadurecer e analisar mais o mercado é que o mercado gospel ele é gigante. Gigante. A gente pode atingir uma criança de 7, 8 anos Sim, com uma música, com sim, um produto, como pode atingir 60 a mais aí, 70 a mais total. com uma música. O que você acha que diferencia o, o mercado gospel da- dentro da música como artista de outros mercados? Cara, a primeira coisa que diferencia o mercado gospel, ou mercado cristão, como vocês acharem melhor, é a mensagem, entendeu? É a mensagem. Não adianta, a mensagem para os outros públicos é uma mensagem diferente, é uma mensagem que traz uma saúde mental, não só espiritual, mas saúde mental também. Claro que também dependendo da música, tem muita música que te coloca mais para baixo do que para cima. E a diversidade de público. Você mesmo respondeu a pergunta, cara. A diversidade de público. Eu acho que isso que diferencia. Porque, por exemplo, forró. Vamos colocar o sertanejo universitário. Hum, É um público mais, vamos supor, mais maduro, que tá falando ali, pô, perdi alguém, tal, a mensagem é essa. E o rock é outra mensagem. Aí você vem pro trap, já tem uma galera nichada também, né? Agora o gospel não, o gospel, falando de público, abrange muito, desde uma criança como o 60 a mais, 50 a mais. Isso é legal. Só que sim, dentro, o legal é legal e, ao mesmo tempo que é gigante, aí você tem que saber trabalhar dentro desse mercado. exato. Porque Porque tem. é um mercado, cara, não adianta. Então, É um é aí mercado. que eu queria chegar, porque não adianta você olhar como um produto que você acredita muito se ele não tá te trazendo retorno financeiro, ou te tá levando para um lugar que você acredita a tua carreira, né? Exatamente. E eu queria entender tua visão também sobre alguns artistas dentro do mercado gospel que acabam sendo, não vou falar apedrejados, mas criticados por ter um retorno financeiro, por viver em uma condição legal. Isso vai acontecer sempre. Porque muitas pessoas têm uma visão muito legal sobre artistas dentro desse nicho que, pô, conseguiu se consolidar, conseguiu ter uma carreira digna, conseguiu ter um salário, entendeu? Conseguiu trazer mantimento para o celeiro, mantimento para sua casa, dar o bom do melhor para sua família. Mas depois de muitos anos, as pessoas vê o resultado final, Lucas, mas não vê o caminho. Hum, As pessoas julgam, pô, tá lá no palco, tá cantando, não sei o quê, mas aonde tá Deus aí? Não fala do gospel, né? Mas não vê o processo, irmão. A gente não tá nem falando da questão espiritual. Vê o que tá acontecendo que deu certo. Aí quem não deu certo, no mesmo momento que as pessoas estão criticando aquele artista grande, tem um artista que tá precisando da sua ajuda ali.
entendeu? Um cara que tá começando, um cara que acredita que a mensagem dele é importante, pode mudar vidas, que tá começando. Aí você tá olhando pra aquele cara lá, que tá lá no palco, mas tem um cara na sua igreja aí que tá tocando lá na sua igreja, no local onde você frequenta, que precisa de um aporte, uma ajuda, precisa de um incentivo, que você não tá sendo Deus pra ele, entendeu? Então, assim, pra mim, eu fico muito feliz quando eu vejo colegas e amigos e irmãos que estão mesmo na mesma posição que eu, ou estão muito acima, que estão voando, que a mensagem está longe. Prefeituras chamam, muitas igrejas chamam, a agenda deles estão lotadas. Eu fico muito feliz, irmão, porque o que a gente carrega é muito importante, entendeu? E o nosso posicionamento é importante dentro do mercado mundial. É uma mensagem positiva, uma mensagem que pode mudar vidas. Às vezes você está dentro do quarto ali, pô, tô precisando ouvir alguma coisa, aí na rádio toca uma música gospel e aquela música transforma a sua vida. Porque a música, ela chega muitas vezes aonde a própria palavra não chega. A- Total. Uma troca de ideia que a gente está tendo aqui num podcast de 1 hora, não, às vezes, tá? Não diminuindo o podcast, não tem nada a ver, mas às vezes a praticidade de uma música, ela pode mudou, a- mudou a vida de uma pessoa. Então, cara, a minha visão sobre a crítica, ela é muito, não é bem-vindo pra mim. Pra mim não é bem-vindo. É uma, são pessoas que não entendeu a proposta, não entendeu o que é a música. A música não é um, a música não é, a música gospel ela não é uma parte, como é que eu posso te dizer? A música é uma ferramenta. Eu também vejo Como assim, né? como eu falo pra você, como eu disse aqui desde o começo, a música é uma ferramenta. Aí a gente vai, eu vou até um pouco mais fundo, eu não sei se eu posso ir um pouco mais fundo, mas eles falam, pô, louvor. O louvor é uma forma que você se conduz a Deus, não é necessariamente a música. A música é uma ferramenta, entendeu? Como a Bíblia é uma ferramenta que pode te aproximar de Deus. Como um livro, sei lá, o Uhum. copo. Não banalizando a música, mas o copo, a música é como se fosse um copo. O que você coloca lá dentro e você toma é o que vai definir se vai ser bom ou ruim pra você. Total, É gostei da basicamente isso, comparação. irmão. Sim. Então, assim, terminando essa resposta, não dá pra gente ficar criticando quem tá bem, cara, porque é difícil. Eu tô vindo desse lugar. Não é fácil, irmão. Só o fato de você largar tudo pra. Você pode me interromper, tá? Porque isso é muito importante pra mim. Só o fato de você largar tudo pra você trabalhar com aquilo que você acredita já é desafiador pra caramba, Lucas. Demais. Pra mim chegar onde eu tô, eu tive que passar muitas coisas, mano. Entendeu? E ser obrigado a acreditar. Não foi uma coisa tipo, eu vou acreditar porque fulano falou pra mim. Não. É uma experiência longa e uma decisão e entender que o tempo é curto e que a vida vai passar e que a ciência de quem você é, tudo isso você coloca na sua própria vida e você começa a entender que ou você faz, cara. Entendeu? Então é difícil. Aí, pô, vamos supor que amanhã ou depois a gente alcançou, tamo lá também. Ou tamo muito mais longe do que a gente prospectou. Entendeu? Aí a pessoa vem criticar a gente, pô, isso beira maldade. Sim. Isso beira Foi maldade, uma entendeu? pergunta É pra. basicamente isso. Foi uma Eu pergunta. poderia falar muito mais coisa, Eu também poderia mas eu entrar já passo por isso, em entendeu? muitas camadas que às vezes a gente não teria resposta. Eu acho que Exatamente. também é uma pergunta, a minha pergunta não é uma pergunta que teria uma resposta fixa, né? Eu Sim, queria entender a tua visão minha visão é e essa. tá explicado. Caminhando para o nosso fechamento aqui, Uau, já? Poxa, calma que ainda tem um tempinho aqui. maravilha. E era até uma pergunta que eu tava para fazer. Você consome muito gospel dos Estados Unidos, de fora? Você ouve muita música Cara, de fora? a gente tá indo pra uma comunidade nova que tem abençoado muito a nossa família, Lucas. E eu tô voltando a ouvir muita música gospel, assim, no sentido brasileiro mesmo. Tá. Brasileiro, eu ouvia muita música de fora, assim, cara. Posso citar um artista que eu gosto pra caramba, Kirk Franklin.
Uhum. Gosto muito mesmo. Gosto demais. Ele é das antigas, né? Das antigas, Aquele mas o som. som dele nunca cai. É, Tem outros caras também, Israel Houghton, ele é muito bom, só que ele é mais, ele traz mais essa cara de igreja gruvada assim, uma igreja mais americana, preta, legal. entendeu? Mas eu tô ouvindo muita música brasileira, mesmo porque eu tô imergido num lugar que a gente iniciou um processo, a gente tá sendo forjado, né? Eu e minha família. E tá sendo bem bacana a experiência. E é isso, minha playlist tá envolto disso. Quem que se Músicas destaca daqui do Brasil? Você escuta bastante? que eu escuto bastante hoje. Cara, pra falar artista, assim, vamos lá. Thales Roberto, gosto do Thales Roberto pra caramba. Eu gosto do Eli Soares também. E, deixa eu ver. Uma galera que não é. Que eles estão vindo forte também, Coral. E o Coral tá voltando com força, One Service. Depois, se você vai gostar. Cara, é um movimento que de coral você fala de igrejas montarem um coral e comercializar isso Comercializar. Eu acho, como um grupo. como grupo. Legal. Eu acho positivo isso. Porque lá nos anos 90, final de 80 talvez, que meu pai veio dessa época também, ele ouvia muito grupo gospel e muitos no formato de coral. Que Tipo legal. quarteto, sabe coisa assim? Sei. Nossa, tem um monte assim que eu Que poderia legal, falar cara. assim de eu ouvia também quando era criança com Você ouvia muito ele. quarteto? Ouvia, não vou Negro lembrar. Espírito, você ouvia? Sim, Estilo Negro Espírito. sim, sim, Ah, eu acho que eu sim. sei de onde você vem, cara. É. Legal, legal, legal. É, nossa, um que a gente não é grupo, é o João Alexandre, ia muito Ele é bom na demais. igreja que a gente Legal. frequentava. Ele é bom demais. Muito bom, assim. Foi uma pessoa, um artista que fez um movimento, assim, não sei se você acompanha ele no Instagram, eu não sigo, mas de vez em quando aparece. Ele fez um movimento, assim, de transição pro mercado digital que eu achei Interessante, vou muito pesquisar. massa. Se eu não me engano, ele tem curso de violão, tudo online, mentoria, Sim, e era uma pessoa que, meu, tecnicamente, entendi. acima da média, Inquestionável. inquestionável, Já ouvi falar e dele. conseguiu comercializar isso pro mercado digital. Ele já deve ter uns 60 anos, se eu não me engano, Muito bom, 60, e conseguiu fazer essa transição. muito bom. Pedro, pra gente fechar aqui, vamos Sim. falar um pouquinho sobre para onde que você tá olhando o mercado da música nos próximos 5, 10 anos. Se você vê a inteligência artificial como uma muleta, uma coisa que vem para te ajudar, como que você vê esse movimento do mercado? Cara, eu tô olhando o mercado nos próximos anos como uma possibilidade de crescimento. A gente não tem muito tempo. A gente não tem. O tempo é curto, o tempo passa muito rápido. A internet tá aí pra ainda acelerar mais ainda. Isso é positivo porque eu penso muito rápido também. Então, eu vejo como uma oportunidade a gente estar olhando o futuro com uma proposta de excelência e autenticidade. Prosperidade no som, excelência e autenticidade. É isso que a gente está buscando para os próximos anos. Quanto à inteligência artificial, meu, eu conheço muito amigo meu que fala, meu, o que que esses caras estão fazendo, meu? Tá acabando com nossa música. É, Tipo, mas eu, de verdade, se souber usar a música a inteligência artificial ao nosso favor, mesclando ali com o manual, com o som, não deixar de ir pro estúdio, não deixar de gravar, não deixar de imprimir a criatividade, imprimir o som de verdade, o que estudou. hum, Se a gente linkar isso, meu, só tende a melhorar. Porque, por exemplo, os caras soltam VS, hoje em dia é muito VS no show ao vivo. Se souber colocar a inteligência artificial dentro dessa proposta de VS, tô dando só um pequeno exemplo. Cara, fica gigante.
fica gigante o som, a experiência para quem tá nos assistindo. Entendeu? Então é isso. Posso dar outro exemplo? Claro. Você já viu aquele. A banda. One, two, como que é? Two, one, two, é U2. U2? U2. 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 Bonovox. A banda U2. Não sigo eles e tal. Mas chegou pra mim o Reels do lançamento deles num lugar que tem um cenário gigantesco. É só um. Como é que eu posso dizer? É como se fosse um telão bem gigantesco. O Coldplay fez lá também. Em Las Vegas, se eu não me engano. Irmão, eu olhei aquilo e falei, como é que faz pra fazer isso, cara? Experiência imersiva bizarra. Não chega, não sei se é inteligência mas artificial, mas é tecnologia, cara. Então, se usar, é um exemplo Uhum. que se usar ao nosso favor e humanizar isso, trazer para colocar o humano também trabalhando da mesma forma, cara, só tende a ser incrível, entendeu? Eu quero isso pra mim, cara. Eu Incrível pro quero. teu público, né? Porque o teu produto valoriza ainda mais, né? Total, Você irmão. tá entregando experiências. Total. E essa questão da performance que você falou, da marca, meu, só melhora, entendeu? Total. E é basicamente isso. Além do dress code que a gente usa, pô, a imagem no dia a dia, online, se souber usar a inteligência artificial com uma estratégia inteligente, já era, irmão. Boa. Pra mim só tende a melhorar. Última pergunta, antes da gente ir pra pergunta final. Show, vambora, vambora. Vamos ser bem prático aqui Tá. agora, Pedro. Vamos tentar imaginar que a gente tá falando com um artista que tá começando agora, Tá. seja no nicho, no gênero do gospel ou enfim. Se você pudesse falar pra ele 3 áreas pra ele focar na carreira dele, o que você falaria? Primeira área. Se você canta, vamos supor que é um artista que canta, investe em aula de canto. Primeira coisa que você precisa fazer. É a primeira coisa. Não, se eu pudesse ter feito isso antes, lá no começo, eu teria feito. Eu teria poupado o caminho, poupado tempo e poupado experiências desafiadoras. Investe em conhecimento. Não tem jeito, irmão. Não tô dizendo pra fazer uma faculdade. Você sabe o que você quer? Você quer cantar? Vai pra aula de canto. Boa. Entendeu? Vai pra Aprender aula de canto. técnica, né? Não tenha medo de desafinar, canta, estuda direito, o que for passado faz, entendeu? Segunda coisa, domine as redes sociais. Domine com propriedade e não tenha medo de aparecer. Não tem jeito. Se você quer cantar e quer pôr sua música na rua, faça isso. E terceiro, não tenha medo de começar. Comece. Comece sem medo, entendeu? E acima de todas elas, ter uma mensagem pra passar. Boa. Legal. Gostou do papo, irmão? Demais, cara. Não tem mais 3 horas não pra gente ficar aqui. A galera manda a gente embora, né? Sim. Irmão, obrigado já agradecer agora Sim. pelo teu tempo, por ter disponibilizado o teu conhecimento também, abrir a tua cabeça, as tuas ideias para colocar aqui pra gente discutir, pra gente conversar. Antes da gente ir para a pergunta final, passa tuas redes sociais, onde que as pessoas te encontram. Fica à vontade. Eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube, TikTok, como Pedro Tertulian, com 2 L's de navio, ou 2 L's de laranja. 2 L's de navio é engraçado, né? 2 L's de laranja, Tertulian, 2 L's de laranja e um N de navio mudo no final, tá? Eu tô só colocar Pedro Tertulian vai aparecer pra mim no YouTube, Spotify, Deezer. Eu tô em todos os lugares que você imagina, todos os lugares. Então, mas minha plataforma principal que eu trabalho é no Instagram, tá? Então me segue lá, @Pedro Tertulian, e espero que você curta o que nós estamos construindo. Todos os links do Pedro aqui na descrição do vídeo do YouTube, para vocês seguirem, acompanharem, seguir e se inscrever no canal dele do YouTube também. Pedro, para a gente ir para nossa pergunta final, como você quer que a marca Pedro Tertulian seja lembrada para as pessoas? Caramba, que pergunta legal, hein, cara?
Eu quero que essa marca ela seja lembrada como uma marca que imprime verdade e muda vidas. Que imprime verdade e muda vidas. É isso que a gente está trabalhando em volta disso. Inclusive foi o que a gente conversou bastante aqui, Sim, né? Imprimir verdade e mudar vidas. É basicamente isso. muito bom. Gente, não esqueçam de seguir o Pedro na rede social dele aqui também. Então, obrigado você que chegou até aqui. Agradecer você também mais uma vez, Pedrão. Muito obrigado. As portas vão estar sempre abertas aqui. Tenho certeza que depois aqui da gravação a gente vai trocar várias figurinhas aqui. Sim, Tem um monte sim. de pergunta para fazer para você também em relação à sua carreira. Vai ter que ter a parte 2 aqui do nosso episódio. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se inscreve, curte, compartilhe. E é isso, tá entregue mais uma semana. Até semana que vem. Valeu. Valeu, gente.